Graça e paz, bom dia, pastora Sandra falando. Vamos então ao nosso propósito, que estamos fazendo de 30 dias de oração pela família. Hoje é o nosso 15º dia. Vamos à palavra de hoje, que diz que vamos falar hoje sobre transmitindo os ensinos da palavra às gerações futuras. Vocês lembram de Deuteronômio? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse Deuteronômio 6, do 1 ao 7. Eu tenho orado realmente assim com esse coração disposto. Sabe quando a gente não faz por fazer, quando aquilo é uma verdade. Esse é o desejo do meu coração, que a igreja do Senhor, que a família seja curada. Porque existe uma grande fúria de Satanás contra a família, contra o maior projeto de Deus, que é a família. E o povo não está percebendo isso. Os adultos vão fazendo coisas e as crianças simplesmente elas são decididas diante do juiz, fica com o pai, fica com a mãe, como se eles fossem apenas, é, como que eu posso dizer, um objeto, né, um pertence que vai se lutar na justiça para ver com quem fica, como se fosse um bem, um objeto. E a criança, ela tem emoção. Imagine que a gente sabe que desde o ventre a criança sente tudo que a mãe está sentindo. Você imagine a criança ser ignorada. Só que assim, ó, existe hoje em dia uma batalha muito grande, uma confusão, que ao mesmo tempo que a criança, ela não, ninguém pergunta para a criança, você quer que o papai e a mamãe se separe? Você já viu alguém perguntar assim para a criança? Ninguém pergunta. Mas aí, por outro lado, eles querem dizer que uma criança, ela pode escolher se ela quer ser menina ou menino. Ao mesmo tempo que essa criança não é perguntada e questionada sobre aquilo que realmente importa para ela, aí é dado um grande poder na mão dela quando ela não tem idade para decidir sobre coisas que vai refletir no futuro lá na frente. O que realmente importa é se é importante para ela estar com o papai e com a mamãe, mas isso ninguém pergunta para ela. Agora, dar a ela o poder de tomar uma decisão que vai interferir, sabe, na vida dela de uma maneira drástica, aí é dado a ela esse poder. O ser humano é complicado, né? Vamos então falar um pouquinho mais sobre esse texto, Deuteronômio 6. Convido você para acompanhar comigo essa leitura, que diz assim, ó: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus. Se te ensinassem para que os cumprissem na terra a que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Lembra como que o povo vivia bastante? Vivia muito. Ouve, pois, ó Israel, e atenta-os em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus e Pai de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Uma das funções mais significativas que Deus planejou para a família é de transferir os ensinos de suas palavras através das gerações, para que temas ao Senhor e guarde todos os teus mandamentos que te ordeno, tu, o teu filho e o filho do teu filho todos os dias da tua vida. É o que diz o verso 2 acima. Nesse texto, vemos claramente a nossa responsabilidade de passar às gerações futuras os mandamentos do nosso Deus.
Diz ainda o versículo 7: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Isso é uma opção. Isso não é uma opção, é um mandamento de Deus. E os mandamentos dele nos dão vida e nos abençoam. O que estamos fazendo para cumprir essa ordenança do nosso Senhor? O culto doméstico é um momento especial para isso. Ele também é um excelente recurso para promover a unidade da família e transmitir os ensinos de Deus às novas gerações. No tempo de Jesus, toda criança decorava trechos do Pentateuco, que era a Bíblia da época. Quando temos a palavra gravada em nossa mente, ela fica também guardada em nossos corações para ser colocada em prática no momento oportuno. Não há legado mais importante que podemos deixar para os nossos filhos, netos e sobrinhos do que incentivá-los a memorizar textos bíblicos que lhes servirão por toda a vida. Esse incentivo será fortalecido pelo nosso exemplo de vida cristã. Queridos irmãos, jovens, adultos e da terceira idade, vamos nos dedicar a passar às próximas gerações o desejo de aprender cada vez mais a palavra de Deus. Que missão maravilhosa, meu Deus! É aquela questão, né? Uma das funções mais significativas que Deus planejou para a família é a de transferir os ensinos de sua palavra através das gerações. Ah, Jesus! Gente, olha para a nossa realidade hoje. Sabe o que os pais têm feito? É como se aqui estivesse dizendo assim, ó. E vocês vão entregar um celular ou um tablet na mão das crianças, ainda quando elas tiverem 3 ou 4 anos de idade, para que elas aprendam a mexer em tudo quanto é redes sociais e blá, 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 blá. É o que tem acontecido. O pai quer ter paz, ele compra um tablet e dá na mão da criança. Pronto. Acabou, criança não chora mais, não faz pirraça mais, não incomoda porque os pais trabalham demais e quando eles estão em casa eles querem paz, né? Quem que quer uma criança chorando, ou em cima e tal, não sei o quê? A gente insiste para que a criança aprenda a falar e quando ela começa, mãe, 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 a gente fala, cala a boca, não é assim? Ah, Jesus. E aí, hoje em dia, então, o tablet e o celular tem sido, assim, uma estratégia maravilhosa para ter sossego. E a criança chora e faz manha e ela consegue tudo que ela quer. Ninguém tem mais essa paciência aqui, ó. Imagine que a palavra diz, quando eu leio esse texto, eu vejo, assim, Deus falando assim, ó, use todas as estratégias. Deixa eu até falar uma coisa aqui. Falando de joguinho no celular e a criança mexendo no celular, engraçado que assim, se você procurar hoje, tem joguinhos no celular sobre coisas saudáveis, mas ninguém tem essa preocupação de baixar isso. Inclusive as próprias crianças. Gente, deixa eu contar uma coisa para você eu fiquei de cabelo em pé. Você não tem ideia como que eu fiquei chocada. Eu tenho uma netinha, tá com 3 anos a figurinha. Ela pegou o meu celular esses dias e ela baixou, acho que uns 4 joguinhos no meu celular. Você acredita numa coisa dessa, gente? Pelo amor de Deus. A minha mãe sabe mexer. A minha mãe fica encantada. Esses dias eu até tirei uma foto das duas. Ela falava assim: vem, Bija, vem. E pegou o celular e aí a mãe falava assim: Meu Deus, Ana Júlia sabe mexer mais do que eu no celular. Veja, ela sabe, ela vai lá no Play Store, sabe? Olha para você ver, não sabe ler nem escrever. 3 aninhos. Aí eu fico olhando e pensando: Meu Deus. E por que que a gente, né? Se a gente se atentar para isso, aí quando pai e mãe, né? Quando quem está à volta dessa criança não percebe a capacidade dessa criança, eu fico olhando assim: o diabo ele é astuto, ele é sagaz, porque
Por que que vocês acham, gente, que o mundo todo as pessoas gastam milhões e milhões em coisas para as crianças? Por que que eles gastam tanto e se dedicam tanto em criar coisas para as crianças? Porque o pai e a mãe não têm consciência, mas o diabo tem. Então ele gasta porque ele prende, né? Ele domina a mente dos jovens, né? E são tantas coisas. Antigamente existiam as mensagens subliminares. Hoje em dia não tem mensagem subliminar, tá tudo muito escancarado. Fala-se de bruxaria, tudo, 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 tudo. Não tem mais mensagem subliminar, tá tudo escancarado. Só não vê quem não quer. E em desenhos, em filmes, tudo, sabe? E o pai e mãe não tem mais essa preocupação, esse cuidado, né? A censura, não existe mais uma censura. Tem muita gente que não está preocupada, tem pais que se preocupam. Fato, não estou generalizando, mas assim, uma grande maioria entrega o celular na mão da criança e assim, é tão interessante que assim, tem pai, tem mãe que fala assim: não, eu sei tudo que o fulano vê no celular, gente. Eles são muito inteligentes. Muito inteligente. Eu já soube de história de adolescente que apaga tudo. Inclusive, se você não sabe, eu vou te falar. Existe um meio no celular, eu não sei mexer com isso, mas eu sei que tem, porque eu já ouvi. Eu sou muito curiosa, eu tô sempre ligada nessas coisas. Então, existem pasta dentro do celular que a pessoa salva as coisas que ela quer e que só ela vê. Ninguém vê. Então, inocente, né? Muito inocente. Porque, assim, hoje em dia, o que que acontece? Por exemplo, a gente, conforme, por exemplo, assim, tem coisas que a minha filha sabe mexer que eu não sei, lógico. Porque a gente até não se atenta para essas coisas. Então, ela, lógico, ela tá na minha frente em relação à tecnologia. E aí a gente não, né? Ah, eu não. Se abre lá, olha, não vê nada. Ai, eu sei tudo. Cuidado, gente. Tem que ter sabedoria. O teu filho está muito enfiado dentro de casa, preso no quarto com o celular, com internet. Tem que ter sabedoria, pai e mãe. E assim, entra nessa questão, né? De que nós estamos falando aqui, transmitindo os ensinos da palavra às gerações futuras. Será que nós temos tido esse tempo, essa preocupação de ensinar para essas crianças, para sabe, será que a gente tem? Eu peço a Deus a oportunidade. Se os meus netos estiverem perto de mim, que eu tenha essa oportunidade de estar, eu quero que o Senhor me dê sabedoria e estratégia para eu conseguir influenciar a vida deles nesse sentido, sabe? De gravar, de memorizar a palavra, de porque assim, ó, quando eu olho para os meus filhos, eu vejo assim que eu consegui. Eu louvo a Deus assim, porque dinheiro a gente nunca teve, sabe? Mas a gente tinha tempo. E então eu sempre lutando com a minha saúde, eu cuidei, eu criei dos meus filhos, né? Nunca deixei eles com ninguém, eu sempre que cuidava, então eu ensinava a palavra. E é tão interessante que esses dias atrás eles falando assim, mãe, eu não lembro. E eu até comecei a orar e falar, Senhor, resgata essa memória. Imagina, eu colocava eles sentadinho e lia a palavra com eles. Sempre fui eu que conversei sobre tudo. A gente orava. Gente, que coisa mais gostosa. Que saudades que eu tenho daquele tempo. Sabe? Quantos testemunhos nós temos, sabe? De milagres, de coisas que a gente viu Deus fazer naquela época. E era assim, a gente fazia isso aqui em casa. E aí eles falaram esses dias assim, tem coisa que eles lembram porque, tipo, eu conto, daí eles estão ouvindo porque eu tô contando, mas que eles não lembram. Eu falei assim, ah, diabo sujo, ainda quer roubar a memória, né? Quer apagar a memória. Eu tenho orado e falado pro Senhor, Senhor, resgata, essa semente tá dentro, porque, né, eu lancei essa semente. Lógico que eu vejo muito neles, né, em quem eles são hoje, que é fruto mesmo de ter a palavra de Deus sempre, de estar sempre orando, glórias a Deus. Mas você ter a oportunidade, e assim, porque
o vô e a avó pensam assim, a obrigação é do pai e da mãe. Eu quero dizer uma coisa para você. Vô e vó, se você passa tempo com o teu neto, não seja aquele vô e aquela avó omissa, que não ensina nada para o neto, que deixa o neto fazer tudo o que quer. A obrigação é dos pais. Saiba que você é uma figura muito importante na vida dos seus netos. E você pode sim lançar a boa semente. Leia um versículo, né? Sabe o que que eu vejo? Eu vejo assim, ó, que quando eu tinha os meus pequenos, eu estava sempre curiosa, eu lia muito, então começou a internet, né? Começou devagarinho a entrar na fase deles pequeno a tecnologia, e eu sempre buscava muito ler para saber o que fazer. Uma coisa que a gente vê muito é que os pais, eles compram coisas caras para si, mas não dedicam, não aplicam isso na vida dos filhos. Você vai numa livraria evangélica, tem muitos jogos, tem muita coisa que você pode comprar e influenciar a criança. Lembre-se que a criança, uma criança de 3 anos, não é ela que decide o que ela quer fazer, é você que inculca nela. O que está acontecendo é que o pai e mãe vê uma criança com 3 anos de idade querer escolher o que vai assistir, o pai e mãe deixa. Sabe? Não é assim. Você precisa dizer, não, isso aqui você não vai ver. Você vai ver isso. É você que manda, é você que tem autoridade sobre essa criança. Então vai lá, compra um jogo, né? Joga junto, tira um dia da semana, faz o dia da família, aí faz um jogo divertido. Não precisa ser aquela coisa, vamos ler aqui agora o Salmo 119. Lógico que você não vai prender a atenção do jovem, do adolescente com isso, né, gente? Mas assim, uma coisa mais divertida e que tenha a palavra de Deus, ensinar a orar, faz assim pode fazer uma competição, tipo assim, cria entre eles assim, ai, vamos ver quem que vai decorar o versículo da semana é o versículo tal. Aí aquele que decorar ganha tal coisa, porque hoje em dia a gente tem umas estratégias, né? Que você pode usar para ganhar a curiosidade, o coração da criança. Então, que nós possamos, como não só como pais, mas avós, tios, sabe, procurar ser uma influência e passar de geração para geração os ensinos e a palavra de Deus. Vamos orar para que o Senhor venha despertar a nossa casa nesse sentido? Senhor meu Deus, nós queremos, Pai, diante da tua presença, Senhor, clamar, orar ao Senhor, para que os pais cumpram a sua responsabilidade bíblica perante a nova geração, para que os pais inculquem em seus filhos o amor de Deus de todo o coração, alma e força, para que os mais idosos sejam um exemplo para os mais novos, para que as famílias não negligenciem a vida cristã dentro do lar, para que as próximas gerações sejam motivadas a servir a Deus como fruto do exemplo dos seus familiares experientes. Nós queremos repreender, meu Deus, o inimigo entrou com essa modernidade da tecnologia para fazer com que os pais e os avós sejam caretas, sejam ignorantes. Aí os jovens acham que sabem tudo porque eles conseguem fazer coisas que os pais e os avós não conseguem em relação à tecnologia. E isso faz com que os jovens não ouçam mais a melhor idade. Os jovens não têm mais interesse de sentar com uma pessoa idosa e ouvir as suas histórias. Senhor, tem misericórdia. Que haja, Senhor, muito mais. Que nós queremos ver, Senhor, no nosso tempo, o vô e a avó sendo aquelas pessoas de Deus, pessoas de oração, pessoas que vão ser procuradas pela geração futura como referência de homem e mulher de Deus. Pai, em nome de Jesus, traz essa consciência para nossa família de que nós temos a responsabilidade de transmitir a informação, transmitir os ensinos da palavra de Deus. Dá-nos estratégia nessa nova geração, meu Pai, de como devemos fazer, como vamos fazer para conquistar a atenção dessa geração. Tu és poderoso, Senhor, em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor nesse dia. Desperta, Senhor. Desperta os pais, Senhor, que eles venham entender
que o pai é o sacerdote, é o pai e a mãe que manda. Não é uma criança de 3, 4 anos que decide bem o que vai fazer. Tá tudo errado. Senhor, traz criatividade, desperta esse pai e essa mãe para que eles venham inculcar a palavra nas suas crianças, que haja tempo de qualidade nessa família. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor nesse dia. Fica conosco, Pai, abençoando, Pai, em nome de Jesus. Amém.